Boa tarde, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Estamos hoje aqui com a candidata Elisa. Obrigado, Elisa, por comparecer aqui nos estúdios da Jovem Pan para dar essa entrevista para a gente, levar seu recado aí para os eleitores. Boa tarde, Elisa, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, viu, pessoal? Estar aqui na Jovem Pan, uma rádio tão ouvida pelas pessoas. Obrigado. E muito feliz de estar aqui. Que ótimo. Elisa, vamos lá na primeira pergunta. Fala-se muito em incentivos para atrair novas indústrias para a cidade. Caso eleita, como pretende tratar esse assunto e o que fará pelas indústrias já instaladas aqui, que às vezes são esquecidas, né? Quer dizer, a gente se preocupa, os candidatos às vezes se preocupam muito em trazer e não valorizar aquilo que já está aqui dentro. É importante, quando a gente fala de incentivo, a gente considerar o percentual que a gente tem hoje presente em Uberaba. 74% dos empregos gerados aqui são dos serviços. E as indústrias e comércio usam esses serviços, né? Então a gente precisa pensar de uma forma ampla de como atrair indústrias que vão utilizar também esses serviços e ampliar. Muitas vezes as indústrias buscam serviços fora porque falam que aqui não tem qualificado e a gente tem um número tão significativo. Então, para quando a gente falar de atrair investimentos, hoje a prefeitura já existe um protocolo, que ela tem lá pontuações de incentivos. Mas isso só não garante a permanência dele aqui, não garante também quem está aqui, que quem está aqui cresça. Então a gente vai trazer empresas para beneficiar a produção de agronegócio que nós temos aqui, mas também nós vamos fomentar o crescimento de quem está aqui. De que forma? Trazendo mais benefícios no sentido de impostos, no sentido de, por exemplo, a gente vê muitas empresas grandes ganhando alguns terrenos aqui. Por que as pequenas que estão aqui não podem ser fomentadas e também ganharem os terrenos aqui? Ou ganharem alguma vantagem nessa questão da aquisição dos terrenos? Então, assim, é isso que a gente precisa fazer. Dar oportunidade de quem está aqui crescer. É fundamental a gente pensar que uma cidade só cresce quando o povo cresce. Só trazer gente rica para cá também não adianta. A gente precisa fomentar principalmente quem está aqui. E o micro e pequeno empresário emprega muita gente, né? A verdade é essa. A maioria dos empregos é do micro e pequeno, com certeza. E eles têm muita dificuldade de acesso a crédito. A gente precisa pensar muito numa interlocução positiva com o governo federal para poder fomentar o acesso ao crédito ao micro e pequeno, porque eles querem crescer. Elisa, caso vença as eleições, como pretende aprovar os projetos do governo na Câmara Municipal sem ter a maioria? Os últimos governos têm negociado cargos em trocas de apoio. Seguirá nessa linha? Eu deixei isso bem claro desde o início. Claro que eu não vou seguir nessa linha, mas é importante ressaltar que o apoio popular diante de projetos que são bons para as pessoas, é que vai garantir a pressão em cima dos vereadores, que são representantes do povo. Então, se são representantes do povo, o povo sabendo que vai ser votado um bom projeto, o apelo popular eles não vão ter como negar. A famosa pressão popular, né? Exato. Candidata, é notório o inchaço no quadro do funcionalismo público. Como que pretende lidar com isso? Existe ideia de extinguir cargos, demissões, alguma coisa assim? Nós temos que principalmente pensar em valorizar pessoas. Quando a gente fala de funcionários públicos, nós temos lá uma quantidade de funcionários públicos muito significativa. É a maior empregadora da nossa cidade. 9.199 no último levantamento que eu fiz. É muita gente. Então, nós temos vários servidores concursados que muitas vezes têm que aceitar chefes que ganham 3 vezes mais que eles e não sabem nada da pasta. Isso é uma falta de incentivo tremenda. Então, o servidor desmotivado, ele produz menos. Então, a nossa perspectiva é incentivar quem está lá, elevando eles de cargo. Ótima ideia. Ser do partido do Paulinho da Força Sindical
não é um contraponto para quem vem da FIENG? Afinal, são dois sindicatos antagônicos. Como você vê isso? O sindicato do Paulinho da Força é um sindicato laboral, sim, a FIENG representa o patronal. Mas eles dois têm uma coisa em comum, que é coletivo, trabalhar em prol do coletivo. E quando a gente se coloca à disposição de uma candidatura a prefeita de Uberaba, é no coletivo que a gente pensa. Candidata Elisa, a senhora tem o apoio do governador Zema. Ele vem do setor privado, como a senhora, e já declarou que vai privatizar a CEMIG. O que a senhora acha dessa ideia de privatização da CEMIG e se a senhora compartilha com a ideia de privatizar o CODAL? Todas as vezes que a gente fala em privatização, primeiro nós temos que entrar e abrir a caixa preta para ver como é que está. Privatização é muito prematuro quando você fala estando de fora. Para se privatizar, ela precisa estar rentável, para ser melhor vendida. Então, eu não sei hoje a real situação do CODAL para falar se é possível privatizar ou não. Nós tivemos um marco legal da água que permite isso, né, que vai facilitar isso. Mas eu não posso falar isso agora porque eu ainda não entrei lá dentro. Em relação à CEMIG, é um projeto do governador. Se for melhorar para todos nós, se for reduzir o custo na casa de cada um de nós, eu sou extremamente a favor. Que é o objetivo, né? A curto prazo, teremos a represa da Prainha. A médio e longo prazo, o que pretende fazer para melhorar o abastecimento de água da cidade? Isso é uma discussão que está em alta agora, principalmente que está faltando água em muitas casas. Quando a gente fala de falta de água, a gente fala de engenharia, né, de distribuição. O que eu posso falar, e que eu também não entendo profundamente, eu sou uma arquiteta, empresária, não tenho essa profundidade de conhecimento de engenharia. Mas o que a gente tem de levantamento é que tem perda de 36% de água na distribuição, água tratada. Enquanto não estancar isso, não adianta você aumentar a quantidade de vazão, você aumentar as vias de captação. Primeiro precisa estancar essa perda gigante, que me falaram inclusive ontem que ainda é maior que 36%. Então, gente, a gente precisa olhar o que nós temos, porque senão isso não vai ter fim. Candidata, o seu vice é muito atuante nas redes sociais. Qual seria a função dele no seu governo? Já tem delineado alguma coisa? Trabalho. Eu já expliquei para ele quando a gente fez o convite. Não vai ser figurativo, então? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem que trabalhar e ele está super disposto. Ele é um cara trabalhador, um cara que vem da iniciativa privada como eu, que sabe que é com a força do trabalho que a gente tem o resultado. Então ele está animado e está sabendo disso. Não tem só essa história de figurativo não, até porque nós somos do mesmo partido. Muitas vezes a gente viu o vice como figurativo porque era um arranjo político, né? No nosso caso não, nós somos parceiros e vamos trabalhar para Uberaba. Um arranjo de trabalho, né? Isso. Elisa, seu programa de governo ele está bem resumido. As coisas estão colocadas lá de um modo muito amplo. Qual pasta terá prioridade no seu governo? O nosso plano de governo foi registrado como é que chama lá, gente? Tribunal Regional. TRE. O Tribunal Regional, esquemático sim, mas nós já temos ele desmembrado dentro do nosso site, tá? Todos podem acessar elisauberaba.com.br. A pasta principal do nosso governo é a educação. É a educação. A gente não transforma a vida das pessoas sem educação. Um povo educado, ele se alimenta melhor, ele adoece menos, ele joga lixo no lugar certo. A gente vai ter uma sociedade mais justa, mais consciente e mais respeitosa. Ok, candidata. Nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a sua participação aí. Boa sorte na campanha. Muito obrigada. Candidata, obrigado por ter vindo à Rádio Jovem Pan e boa sorte na campanha. Obrigada. E aproveitando o momento e a audiência, Uberaba é 77.